Primeiro campo que nós postamos foi esse campo aqui, um campo muito interessante com uma célula gigante. Olha só o tamanho desse jagunço aí na tela de vocês, grandão. Se você for comparar aí com as hemácias, a gente consegue colocar umas 6, 7 hemácias aí dentro com tranquilidade. E vocês percebem que a gente tem uma célula que ela está um pouquinho diferente. Uma coisa que chama muita atenção nela é que ela tem um bocado de bastonete de Auer. A gente consegue ver vários bastonetes de Auer, vários feixezinhos assim, avermelhados até na tonalidade do núcleo. Isso é o bastonete de Auer. O bastonete de Auer é muito interessante e a gente encontra nas células da linhagem mieloide, né, Larissa? Exatamente. É uma característica, sabe? Uma inclusão de ser encontrada em mieloblastos e também em promelócitos anômalos. Mas são apenas nessas células que a gente vai observar bastonete de Auer? Não, às vezes a gente pode observar também células maduras e situações raras, mas pode acontecer, quando essa célula faz parte do clone neoplásico, por exemplo, podemos estar observando nos neutrófilos, né, Thiago? Exatamente. E aí o Maurício.catar falou o seguinte: um blasto cup-like com bastonete de Auer. Cup-like é essa invaginação que a gente tem no núcleo. Eu não sei se vocês conseguem perceber que tem uma região bem clara, bem clara, bem clara ali no meio, onde a gente está apontando aí. Tá vendo essa invaginação aí? É um blasto que a gente chama na morfologia cup-like, ou formato de copo. Então, parabéns, Maurício Catar. Sim, a gente tem um blasto cup-like e com muitos bastonetes de Auer. E tem um nucleolo bem grandão também ali em cima, bem evidente, olha aí. Parabéns, Maurício, é isso aí. Meu nome é Thiago Alcântara E eu sou Larissa Santana. e você está no quadro Resposta do Desafio, Desafio da Semana. Esse foi um campo também muito interessante. Já logo digo para vocês que é um paciente com mieloma múltiplo e as características estão marcantes, né, Larissa? Exatamente, a gente trouxe aqui a resposta de dois membros lá do time Atlas, de Tamires e Cristina. Parabéns, meninas, pelas respostas. Elas pontuaram da seguinte forma: a presença de um plasmócito, e olha essa célula aqui, bem característica, essa célula oval com esse núcleo excêntrico lateralizado e tem uma área aqui perinuclear, não tá tão nítida aqui, mas é uma característica, o plasmócito ele vem com essa área perinuclear. Além disso, a gente tem um neutrófilo segmentado, essa célula que já segmentou, e temos a presença de granulações tóxicas, essas granulações mais grosseiras, e lembrando mais uma vez que nada mais são do que aquelas granulações lá do promielócito que permanecem na célula devido a um acelerado processo de maturação. As meninas pontuaram também a presença de hemácias em rolô, e quando a gente fala de hemácias em rolô, estamos falando dessas hemácias aqui empilhadas como se fossem pilhas de moedas. Isso porque, pessoal, como o Thiago falou, é um paciente que tem mieloma múltiplo. E nessa neoplasia, nesse tipo de doença, ocorre um aumento de algumas proteínas. E isso faz com que as hemácias elas acabem se pilhando, porque normalmente as hemácias elas ficam afastadas porque têm a mesma carga, e por conta disso, desse afastamento e por terem a mesma carga, existe uma força de repulsão entre elas que a gente chama de potencial zeta. Além disso, as meninas também pontuaram a presença de macroplaquetas, que é essa plaqueta aqui, observe e compare essa macroplaqueta com as outras ao lado, aqui uma plaqueta que tem o seu tamanho aumentado, porém ainda ela é menor, pode ser até o tamanho da hemácia. Se essa plaqueta passa esse tamanho da hemácia, é considerada uma plaqueta gigante. Perfeito. E seguindo, a gente postou também nesse campo aqui, e esse aqui foi pergunta A, B, C e D, e a gente colocou esses. Tem hemácias e 2 eritroblastos ali, e embaixo tem também uma hemácia com inclusão. E a gente perguntou: a letra A são 2 linfócitos e uma plaqueta em cima de hemácia? Não. É um linfócito e um eritroblasto e um corpúsculo de Rajoli? Não. São 2 eritroblastos e um corpúsculo de Rajoli? Sim. Sonhoca. 2 eritroblastos e um corpúsculo de Rajoli. Parabéns, Sonhoca. Talvez seu nome não seja assim, mas é o seu nick ali no Instagram. A gente tem 2 eritroblastos. E o de cima a gente consegue ver que o núcleo está bem piquinótico, pequenininho, bem condensado. E o citoplasma está da mesma cor do que a das hemácias. Então a gente tem aí um eritroblasto ortocromático. Já o de baixo, o núcleo é mais central, é um núcleo maior, não está tão condensado quanto o ortocromático, e o citoplasma é um pouco mais azulado. Então a gente tem um eritroblasto
policromático. E embaixo a gente tem um restinho do núcleo daquele eritroblasto que estava ali em cima, que ficou ali embaixo, e a gente chama essa inclusão de corpúsculo de Raul-Joly. Então a gente tem 2 eritroblastos e um corpúsculo de Raul-Joly. Tranquilamente, praticamente todo mundo acertou, não teve dificuldade, tá? Parabéns, pessoal. Foi representado aqui por Sonhoca, mas praticamente todo mundo lá tinha acertado, tá? E é isso aí, bem evidente, bem característico. Percebam que eu sempre falo, olha só, o citoplasma de eritroblasta é um citoplasma muito limpo, porque é um citoplasma de uma hemácia. Uma hemácia não tem granulação, então você vai ver um citoplasma assim, bem limpinho. Se você está na dúvida se é ortopoli, olha o núcleo e olha também o citoplasma, que o citoplasma de um orto é da mesma cor que a hemácia. Exatamente. E em relação a essa inclusão aqui do corpúsculo de Raul-Joly, muitas pessoas às vezes ficam com dúvida quando tem uma plaqueta em cima da hemácia. Mas observem, pessoal, como é essa inclusão. Ela é esférica, é bem delimitada, tem uma coloração bem semelhante ao do núcleo. E a gente não observa a plaqueta dessa forma. Fica uma dica aí no momento que você tiver com dúvida, achando se aquela inclusão é um corpúsculo de Raul-Joly ou ela é uma plaqueta que está em cima da hemácia. Observem essas características e a gente vai ter geralmente plaquetas mais rosadas, não é tão assim característico como esse corpúsculo de Raul-Joly, que lembra muito ao núcleo do nosso aqui eritroblasto. Show de bola, vamos lá. Seguindo então, aqui também foi um campo repleto de leucócitos, né? E com alguma alteração eritrocitária ali. Nani Rocha, Nani Rochali. Ela falou que tem 4 neutrófilos segmentados com granulações tóxicas, perfeito. E disse que tem um bastão. Esse bastão aqui, ele já está praticamente uma célula madura, já está quase segmentando. Mas o núcleo ainda está todo por um ali. Mas a gente consegue perceber que o núcleo já está mais envelhecido. Mas sim, vamos deixar isso aí como bastão. Então a gente sim tem 4 neutrófilos segmentados, todos eles com granulação mais grosseira, tá? Com esses 4 juntos, assim, a gente já começa a pensar que provavelmente esse paciente aí tem uma leucocitose, né? Normalmente a gente não vê muitos assim junto. Nas 4 neutrófilos, um bastão, beleza. Ela falou também que tem um linfócito reativo, sim. Algumas pessoas confundiram essa célula de cima com um monócito, mas percebam as características. Olha só, o citoplasma basofílico, um azul clarinho, e um citoplasma bem limpinho, diferente do que a gente percebe no monócito, que é um aspecto sujo, um aspecto empoeirado, e normalmente vem com vacúolos. Apesar de não ser uma regra, a gente normalmente encontra ele com um vacúolozinho ou outro. Então, 4 segmentados, um bastão, um linfócito reativo. Vale lembrar que as granulações tóxicas vai para o laudo. Você vai colocar a observação, presença de granulação tóxica. O bastão também você vai quantificar, vai colocar no laudo, um bastão lá que seja. E o linfócito reativo também, um linfócito reativo se tiver, vai colocar no laudo. Ela continuou que também foi encontrado ali um núcleo de um eritroblasto. Sim, a gente consegue ver um núcleo. A gente diz que é um eritroblasto porque está muito, muito, muito condensado. E sim, é um núcleo de um eritroblasto. E a presença de hemácias crenadas. Essas hemácias crenadas são os equinócitos. Perfeito, Nani, uma resposta excelente, né, Larissa? Exatamente. Lembrando, pessoal, que as hemácias crenadas são essas hemácias aqui caracterizadas por terem espículas distribuídas por toda a membrana, espículas de tamanho regular, bem bonitinho, e a gente traz um exemplo para quando a gente cita, né, Thiago? Essas hemácias crenadas, que é semelhante a uma tampinha de cerveja. A tampinha de cerveja. Repara a tampinha de cerveja que todas as espículazinhas são iguais, um ouriço do mar. Então, faz os cálculos. Vamos lá. Parabéns, Nani. Excelente resposta, viu? Seguindo, aqui, Laís Martins falou o quê? Exatamente, uma imagem muito bonita. Eu gostei muito dessa imagem, bem didática aí pra gente estar observando e fazendo comparações. Lá ela trouxe da seguinte forma: um eritroblasto basófilo e um neutrófilo segmentado. Exatamente, pessoal. Observem para esse eritroblasto. Olha o tamanho dessa célula e essa basofilia intensa. É uma basofilia diferente do linfócito reativo. É uma basofilia bem característica da célula da linhagem eritrocitária. É uma basofilia bem intensa, esse é um citoplasma limpo, e a gente também tem aqui um núcleo grande, parcialmente condensado, é uma célula que a gente dificilmente observa nucleolo. O perfil da lâmina também vai te ajudar muito no momento da identificação. E aqui a gente tem um neutrófilo segmentado,
já é uma célula madura, o seu citoplasma rosado, acidófilo, com suas granulações características e o núcleo segmentado, daí também, né, o seu nome. E esse núcleo do eritroblasto, olha só como ele é um núcleo bem definido e bem redondinho. Sim. Também é uma característica marcante do eritroblasto. E o linfócito reativo, que é que as pessoas confundem, normalmente ele não vem assim tão bonitinho, tão redondinho, tão definido. Não é? Isso aí, Laís, Exatamente. parabéns. Então vamos lá, seguindo. Esse campo aqui também teve uma alteração bem legal de um paciente na leucemia mieloide aguda M3, né, leucemia promielocítica aguda. A resposta veio de Gustavo Emato, que ele é médico, e ele respondeu o seguinte ali. Esse Gustavo Emato, ele é um médico também voltado para hematologia, que está sempre participando da página. E é isso aí, Gustavo. A gente tem ali sim a fagocel, né? A célula. Não é fagocel, é fagocel, né? Que eu termo. Fagocel. E é um blasto, né? Um promelócito blasto anômalo com uma porrada de núcleo, de bastante de AL. Olha só quantos bastante de AL você consegue ver. Numerosos e numerosos e numerosos. E ainda tem ali um núcleo bem evidente, bem bonito. Então, uma célula muito característica aí da leucemia mieloide aguda da promielocítica. e é importante que quando vocês perceberem que você tem uma promielocítica, que esse resultado seja notificado com urgência, porque lembre, é um resultado muito importante, um resultado considerado crítico. Então, percebeu, liga para o médico, avisa, e o paciente precisa ir para o hospital, porque é uma leucemia que cursa com CIVD, né? Os pacientes normalmente têm esse quadro de CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada. Então é um resultado muito importante, tem que avisar com urgência. E vamos lá, seguindo. Esse aqui foi o campo do domingo, né? O último campo da semana. E ele teve algumas alterações aí importantes na lâmina. E a gente trouxe a resposta de Flávia Bandeira. Ela disse que tem um bastão, tem um segmentado. Ela disse que tem um orto, um poli e um basófilo. Tem policromasia e ela disse que tem macrocitose. A gente percebe que realmente as hemácias estão grandes. Agora ela disse que ali tem um eritroblasto basófilo, tá? Esse aí já é um eritroblasto policromático, tá? Os dois são órtão, tá? Apesar do de cima estar com o núcleo mais centralzinho, mas está muito condensado, o citoplasma está quase na mesma cor das hemácias. E o de baixo, o núcleo já está quase expulso, então a gente tem também dois ortocromáticos e um policromático. Lembrando que no laudo a gente não vai colocar, não vai diferenciar se é orto, se é poli, só vai dizer a quantidade. Mas de forma didática é importante a gente conhecer cada uma dessas. E o bastão ali em cima está bem definido, Bem clássico, não tem dúvidas. E o segmentado também, né? Bem tranquilo. Exatamente, pessoal. A gente acabou de ver agora há pouco um eritroblasto basófilo, é uma célula maior geralmente do que essa que a gente observou aqui, que já é uma célula que ela passou daquela fase. Aqui é o início de um eritroblasto policromático. A gente ainda tem uma basofilia aqui, por conta disso pode ter gerado a dúvida, mas já é uma célula que tem um núcleo mais condensado, é um eritroblasto policromático. E vamos ver uma comparação então? Seguindo aqui, olha só. A célula que a gente encontrou, algumas pessoas chamaram de linfócito reativo também. Pessoal, perceba que não tem como comparar, tá? Um núcleo muito condensado, com a basofilia bem intensa e bem pequena. É uma célula pequena em comparação com o linfócito. Assim, apesar do linfócito reativo pode vir pequeno, as características de núcleo e citoplasma falam contrário a isso. Então a gente tem aí um paciente com um eritroblasto policromático, o linfócito reativo em cima, para vocês perceberem claramente a diferença. O núcleo não é tão condensado quanto o de um eritroblasto. E o de baixo a gente trouxe aquela imagem de cima para vocês verem a diferença do eritroblasto basófilo para o eritroblasto policromático. E aqui eu quero chamar a atenção para a basofilia, sabe? A diferença de basofilia entre as células. Pessoal, é muito característica essa basofilia aqui desse eritroblasto, uma basofilia diferente, muito intensa. Olha como é a basofilia aqui do linfócito reativo. Apesar de ser uma basofilia marcante também, não é tão intensa quanto a desse eritroblasto basófilo. Isso chama muita atenção, essa basofilia é bastante intensa, daí o seu nome também, né? Eritroblasto basófilo. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É muito importante que você deixe aqui embaixo um comentário, diga o que você achou, marca todo mundo, compartilha. Tá no YouTube? Clica no vídeo e curtir, clica no sininho e segue a página, tá bom? E aguardamos vocês. Alguma sugestão, pessoal, pode comentar. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.